Abuso é algo que irrita os filhos. Segundo a palavra de Deus, os pais devem tomar cuidado para não irritarem os seus filhos, porque isso os deixa desanimados. Você sabe quais são os tipos de abuso que existem? Nesse vídeo vamos entender, segundo a palavra de Deus, quanto a não irritar os filhos e aprender os tipos de abuso que existem, a fim de que nós vigiemos as nossas atitudes diante dos filhos, diante das crianças. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui. Se você caiu de paraquedas aqui no meu canal pela primeira vez por conta do tema, aqui no meu canal eu falo sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância. Como vocês viram, vamos falar sobre o abuso que irrita os filhos e saber quais são os 5 tipos de abuso que existem, e vamos falar este tema base na palavra. Tudo com base em textos e segundo o que o Senhor traz sobre essa questão que ele requer dos pais que eles não irritem os filhos. Vou chamar a atenção de vocês para 2 versos inicialmente. O primeiro está em Efésios 6:4. Vamos ler. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. E o segundo está em Colossenses 3:21. Vós, pais, não irritei a vossos filhos para que não percam o ânimo. Eu fiz uma pesquisa sobre o significado de desanimar, que aqui em Colossenses 3 usa no verso 21 essa palavra no final, para que eles não desanimem, para que eles não percam o ânimo. A minha versão falou perder o ânimo, mas é a mesma coisa que desanimar. O significado de desanimar, segundo o dicionário, é fazer alguém perder o ânimo ou alguém perder o ânimo, o alento, perder o alento, perder o entusiasmo, perder a vontade de agir, desalentar-se, desencorajar-se, desistir. Ou seja, por esse significado, a gente pode entender que desanimar é similar à depressão, porque não é isso que acontece quando as pessoas deprimem, elas desanimam, elas perdem o ânimo, perdem o vigor. Viu como que é sério essa questão de não irritar os filhos diante de Deus? Porque isso pode levar o seu filho a um desânimo e talvez a uma depressão. Ok, agora que nós já sabemos que existem esses 2 textos falando biblicamente que os pais não devem irritar os seus filhos, e ali o verbo está na forma direta deles, é uma ordenança, não é uma escolha, né? Tá lá, ó, vós pais não provoqueis a ira, não é uma escolha, ai talvez, tente, não, é uma ordenança. E lá em Colossenses também fala a mesma coisa, vós pais não irriteis, também é de uma forma direta, não dá nenhuma dúvida. Eu espero que você não tenha ficado com alguma dúvida, mas se ficou, conta nos comentários que eu procuro de alguma outra forma tentar explicar melhor esses textos. Quais são os 5 tipos de abusos? E esses 5 tipos eu me baseei em um psicólogo por nome César Coneglian, que ele fala sobre o Senhor dentro da psicologia, dentro do desenvolvimento do cérebro, mas o principal embasamento é a palavra. Então, segundo a psicologia, os 5 abusos que existem, o primeiro é o óbvio, né? O abuso sexual, que é aquele quando a criança é tocada de forma indevida, tocada em alguma parte do seu corpo de forma indevida. Infelizmente, o abuso sexual infantil ainda é altíssimo. E quando uma criança ela é tocada de forma indevida em alguma parte do seu corpo, podem ocorrer 2 reações com ela. Tem crianças que acontece uma de cada e há poucos casos que as crianças podem acontecer as 2 reações. A primeira reação é ela guardar no cérebro dela aquele toque no seu corpo indevido com a seguinte situação: paralisar. Ela sabe que tem algo errado e ela paralisa diante daquela situação, ela não consegue fazer nada. Então ela fica travada, paralisada, e basta somente uma vez acontecer para essa informação ser armazenada por esse cérebro. E aí ele vai armazenar essas 2 questões, como eu disse. Vai armazenar a questão do corpo que foi tocado indevidamente junto com a informação paralisia, e vai ficar lá guardadinha essa informação no cérebro da criança. E aí essa informação guardadinha no cérebro dela, quando ela se tornar um adulto,
Pode, por exemplo, acontecer a seguinte situação. Digamos que eu vou para uma pessoa que sofreu isso na infância e guardou essa informação no seu cérebro de paralisia, e aí eu peço para ela emprestado 50 reais. E aí digamos que ela tem os últimos 50 reais na carteira, e aí quando eu falo, ela paralisa, ela vai colocar a mão na carteira dela e me dá os 50 reais. E aí ela não vai saber dizer não. Então, em geral, algumas pessoas que têm dificuldade de falar não é porque sofreram abuso sexual. Não quer dizer que todas as pessoas que não sabem dizer não é porque sofreram. Não, mas uma das causas é isso. Todas essas falas que eu tô falando pra vocês é com base nesse psicólogo que trouxe essa informação. Então não é nada fruto da minha imaginação. E a segunda reação que a criança pode ter nessa questão de abuso sexual, ela vai ficar contida. A criança fica morrendo de raiva da situação externa que está acontecendo, mas ela não consegue fazer nada. Ela fica lá contida na situação. Logo, o cérebro dela vai registrar a mesma questão. Aqui ela vai registrar o toque indevido com a informação de ficar contida e ela guarda lá. E aí ela vai, cresce e lá na vida adulta, por exemplo, aquele mesmo exemplo de eu chegar e pedir os 50 reais emprestado para uma pessoa que sofreu isso e guardou no seu cérebro a questão de contenção, ela vai ficar furiosa, ela vai explodir, ela tem uma explosão desmedida quando eu pedir os 50 reais emprestado. Tipo assim, como assim, Keila? Você vai pedir meus 50 reais, os últimos que eu tenho para passar o mês? E aí se eu não te dou, eu sou ruim. E aí se eu dou, eu passo um problema. Então ela explode com a situação. Ou seja, gente muito irritada tem chance de ter sofrido abuso sexual. Não quer dizer que toda pessoa irritada foi, né? Mas segundo a psicologia, tem chance de ter passado por este trauma. O tipo de abuso, o abuso emocional, é quando uma criança recebe uma tarefa que não lhe pertence, ou quando a criança tem papéis que não são referentes a ela. Por exemplo, ela é responsável por cuidar do irmão. Às vezes a gente faz isso com criança mais velha e dá essa responsabilidade. E se aconteceu alguma coisa com o irmão mais novo, a criança mais velha vai ser culpada por aquilo, mas a responsabilidade de cuidar é dela ou é dos pais? Então, abuso emocional é isso. É quando a gente faz a criança assumir papéis que não pertencem a ela, que ela não tem capacidade nenhuma ainda, seja física, seja neurológica, seja cognitiva, ela ainda não está preparada para assumir aquilo. Isso é um abuso para essa criança e isso pode irritar ela. Terceiro tipo de abuso é o abuso psíquico. O abuso psíquico é quando a psique da criança é denegrida. Seu preguiçoso, seu lerdo, seu chato, seu manhoso, você não presta pra nada, você não vai dar nada quando crescer, você é igual seu pai, você é igual sua mãe. Tinha que ser você a fazer isso, mas você não faz nada sério, você é um sem vergonha, você não vai prestar pra nada nessa vida. Isso é um abuso psíquico. E isso irrita demais o seu filho. Quarto tipo, abuso físico. A criança é agredida quando se corrige do jeito errado. Então os pais não corrigem do jeito certo, mas sentam a mão na criança. Isso diminuiu muito por conta do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas também levou para uma outra questão, que acabou se entrando no extremo disso, na agressão, né, que é esse abuso físico, e acabou entrando também nessa questão de não corrigir, de não colocar limite. E aí a gente está vivendo um momento em que os filhos mandam nos seus pais. Então, no abuso físico, quando os pais quebram o dente da criança, machucam por causa que agrediram, são abusos na forma de corrigir. E nós cristãos, fica aqui o alerta, vou abrir um parênteses, a gente se baseia na Bíblia, só que a gente não estuda profundamente o significado da disciplina na Bíblia, do uso da vara. E aí a gente vai para esse lado falando que tá supostamente fazendo o que Deus disse na Bíblia, mas você não estuda, você só se baseia naquele texto, né? Esse texto aqui, de Provérbios 23, 13 e 14. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Você já foi estudar realmente o uso da vara na Bíblia?
vai entender um pouquinho sobre isso diante do Senhor, porque também o Senhor vai requerer de você que você está usando o nome de Deus, falando que está fazendo segundo Ele, mas você não estudou, você não entendeu, você não buscou o Senhor para entender sobre a disciplina que está falando aqui na Bíblia no uso da vara. E aí vai ser uma responsabilidade tua diante de Deus e também diante da lei dos homens. Como eu disse, esse estatuto que protege as crianças dessa agressão. E aí vai fazer a correção da criança da forma errada. Não é essa forma que o Senhor deixou. Não é desse jeito, agredindo, machucando, espancando. E isso é um abuso físico que você está tendo contra o teu filho. E segundo a palavra, você está irritando o teu filho. E quando você irrita, você perde o olhar e o ouvido do teu filho para você. E aí, quando ele chegar numa certa idade, ele não vai te ouvir mais e ele vai, fugir. Ele vai sair de perto de você e ele não vai te ouvir mais. E muitas vezes, nesse texto, a gente fica muito preso de que a disciplina, a correção, ela é apenas corretiva. E a gente esquece que tem a disciplina formativa. Uma sugestão que eu dou para vocês, estudem Provérbios, estudem realmente. Vá buscar os escritos originais, tem hoje aí acesso pela internet, para você buscar originalmente o que significa isso, pedir do Senhor para que Ele te oriente como que é essa disciplina da criança, segundo o Senhor, para que serve essa disciplina, quando que você tem que usar, a medida que você vai usar. Estude, comece estudando por Provérbios, para que você não cometa pecado contra o teu filho, para que você não tenha atitudes que você pode afastar o teu filho de Deus, porque você foi pelo teu achismo e não foi pelo que o Senhor realmente fala. E quinto e último abuso de privação, é aquele quando a criança é privada de algo que tem na casa e os seus pais não dão a ela. Como, por exemplo, ela é privada de comida, ela é privada de poder estudar, ela é privada de roupas. E aqui, pais avarentos correm o risco de sofrerem isso, de serem esses pais abusivos quanto à privação, porque eles não dão de forma alguma para os seus filhos. Vamos ler Romanos 1:18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, os abusos aqui por esse texto, podemos entender que é uma injustiça que acontece contra essa criança. E a gente precisa vigiar isso diante do Senhor e só Ele que pode nos capacitar para a gente não entrar por esses caminhos. Para finalizarmos, eu tenho duas sugestões para você. Uma, se você já foi abusado, já passou por isso e você hoje é uma mamãe, a minha sugestão é mexa-se, faça alguma coisa. Porque senão você como mamãe vai comer barriga com teus filhos e você não vai perceber esse abuso que você pode estar fazendo contra os seus filhos. Como vocês viram, abuso não é só sexual, existem outros tipos de abuso. E como vocês viram pelo texto, que isso irrita, né? Que o Senhor fala que não é pra gente irritar os filhos, e abuso é uma coisa que irrita. E se você passou por isso, você sabe muito bem disso. Então, vá atrás de resolver essa situação. Em primeiro lugar, ore. Abra a palavra, procure ao Senhor, porque Ele é poderoso o suficiente para te ajudar a lidar com tudo isso. Em segundo lugar, se possível, e se você precisar, procure um profissional especializado nesse assunto para poder te ajudar a lidar com essa situação, para que você possa ser uma mamãe segundo o coração de Deus e que você possa estar atenta e ouvindo e percebendo o que acontece com os seus filhos, para que você não cometa algum tipo de abuso contra os seus filhos sem nem perceber, ou para que você não observe algum abuso que está acontecendo em torno deles, por onde eles passam, e você não tratou, não cuidou daquilo, porque você primeiro precisa cuidar de você, da sua situação, para conseguir ajudar e criar os seus filhos e perceber o que acontece com eles. Por que eu estou falando isso?
Porque, segundo o psicólogo César, é extremamente comum que a geração futura de progenitores de pais que foram abusados, que eles sejam abusados também. Exatamente por essa questão do pai ou da mãe não ter cuidado dessa situação nele primeiro. Então, se você sofreu um abuso físico, psíquico, emocional, sexual ou de privação, corra atrás de resolver isso em você. E a segunda coisa é, se você não sofreu nenhum tipo de abuso, aprenda a vigiar as suas atitudes diante de Deus, porque você não está isento de fazer isso, de irritar os teus filhos por meio de abuso, seja qualquer um dos 5 tipos que existem. Infelizmente, nós estamos nessa carne e até a nossa morte nós vamos lutar contra as vontades, as paixões da nossa carne. Elas precisam ser levadas diante do Senhor. Então, diante de Deus, aprenda a vigiar as suas atitudes, os seus comportamentos, a sua fala. Busque no Senhor sabedoria para criar os seus filhos em mansidão, em amor, em sabedoria, a fim de conduzi-los para o Senhor. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Me desculpe se para alguns esse vídeo foi pesado, mas é muito importante esse assunto. Eu espero que de alguma forma esse vídeo possa ter te ajudado. A minha intenção não foi te ensinar a criar o teu filho, afinal, o filho é teu e você é a mamãe dele, mas foi te ajudar e trazer conhecimento para que você decida qual vai ser a sua atitude. Beijinhos para você, te aguardo no próximo vídeo. Tchau!